Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da duração das penas futuras, quando São Luís assina as respostas sobre este tema. E hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 1006, quando Kardec perguntou: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Ou seja, o espírito ele pode sofrer eternamente? Vamos comentar isso depois da nossa vinheta. Até lá. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, Almeida? Há algum espírito que sofre ou sofrerá eternamente? Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Deixa eu primeiro cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. A alegria grande de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham, no mínimo, metade da alegria que a gente tem aqui, porque já é muita. É muita alegria poder conversar sobre esse livro que nos dá a oportunidade de pensar sobre os principais aspectos da vida. Forte abraço a vocês. É isso mesmo. Mas, Ricardo, essa pergunta é muito bacana porque ela volta a esse tema das penas eternas. É verdade. Ele volta, né? Que comentamos recentemente, nós tratamos desse assunto. Pois é. Então a primeira pergunta é: a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? A pergunta que cabe e está encoberta nessa pergunta maior é: nós podemos ser teimosos pela eternidade? Boa, exatamente. É possível a gente se revoltar completamente contra Deus, contra a vida, eternamente? É possível? É possível. Então, se é possível sofrer eternamente. Você me Mas lembrou. eu acho muito difícil. Mas fala aí o que você lembrou, que depois eu quero fazer uma citação. Não faça assim, não esqueça. É aquela pergunta, vem cá, é possível um aluno entrar na escola e não terminar o curso? É possível, né? Se ele for repetente, ora, ele nunca vai chegar lá no final do curso. Vai chegar o momento que alguém vai dizer para ele: ô meu filho, olha, você não pode ficar nessa escola aqui mais não, já terminou teu tempo. Eu vou transferir você para outra escola para ver se lá você consegue achar o seu caminho, né? Do ponto de vista espiritual... Ou seja, o que não funcionou foi aquela escola, mas ele continua. Ele continuou renitente ali na sua maneira de ver, de fazer, de viver, etc, etc. Com essa lógica, a gente pode dizer sim, né? Quem é que disse é eterno enquanto dure? Quem foi que falou isso? Foi Vinícius. Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes. Então, o teu sofrimento pode ser, será eterno enquanto dure. Quem é que vai determinar isso? Soneto da Fidelidade. Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento e mais e tanto, e mesmo diante do maior encanto dele, mais se encante meu pensamento. Mas vamos lá. Voltando aqui a 1006, eu queria convidar você que está aí nos assistindo a ler o livro Libertação, de André Luiz, pela mediunidade do Chico. Tem um ponto lá, é uma história maravilhosa, para resolver um probleminha. Não, mas para eu tirar isso aqui, primeiro eu tenho que consertar do lado, tenho que consertar do outro, tem essa pessoa que está segurando aqui, tem esse que está fazendo força de maneira errada. Você tem que resolver o problema de toda uma comunidade para chegar no seu objetivo. Mas no meio desse destrinchar de problemas, uma mãe chega para o orientador do grupo onde o André Luiz está trabalhando e faz eu vou resumir, né? É um texto enorme, lindo, maravilhoso, onde a gente vê o amor de mãe, mas ela vira e fala: olha,
eu sou culpada, eu forcei ele a entrar na vida eclesiástica, não impulsionei ele adequadamente, e ele se arrependeu de ter entrado, mas continuou, se revoltou contra Deus, porque quando ele desencarnou, ele achou que por causa dele ter sido uma autoridade, por ter sido um papa, ele tinha o direito de entrar direto no paraíso e se revoltou contra Deus. Então ele endureceu seu coração. Mas eu tenho sentido que no último meio século, Caramba. ele está se entediando da situação que ele vive. Recomendo a leitura. É porque a gente, quando a gente fala eterno, né? A gente não tem a noção de quanto a gente pode ser teimoso. E você tem um argumento válido quando diz, olha, se alguém pode ser eternamente teimoso, será eternamente sofredor. Exato. Essa é a colocação. Mas é interessante a gente ler um livro desse, porque alguém que entrou na vida eclesiástica, se eu não me engano, o nome da mãe é Margarida. Eu não tenho certeza. Mas o nome do filho eu lembro com propriedade. Gregório. A história do Gregório, é. A história do Gregório. Enfim, e ela está num nível espiritual muito elevado e está observando o filho, que está tendo uma pena eterna. Século após século, após século, após século, após século, ele continua revoltado contra Deus. Por quê? Porque ele entrou na igreja, foi seguindo os passos da instituição, conforme a instituição reconhecia como correto, e chegou a ser papa. E, quando ele chegou na vida espiritual, estava em sombras, estava em sofrimento, estava em dor. E ele se revoltou contra Deus. E século após século... Foi enganado. E século após século, após século, após século, o coração dele se endureceu. Mas a mãe, de longe observando, lembrando, André Luiz ficou 8 anos no umbral, e esse não foi para o umbral, não, ele foi para o abismo, um lugar mais pesado ainda. Tamanho era o endurecimento do coração dele, tamanho era a teimosia. Mas ela tem essa frase, olha, tenho percebido que no último meio século ele está entediado da vida que leva. Começou a se cansar do sofrimento. Começou a se cansar daquilo que ele está vivendo. É. Porque alguém pode dizer, não, mas o sofrimento tem uma hora que você para de sentir, não é possível. Sim, você deixa de perceber. E aí, com o Jung, que você conhece muito melhor do que eu, você vai dizer, não. Como é que é aquele verso do Fernando Pessoa? O poeta é um fingidor. Pois finge sentir a dor que deveras sente. É resumido. E a gente consegue criar dentro da nossa psique ferramentas de não sentir a dor que sente. Mas ela está lá. Ela está lá, presente. Mas você coloca uma pedra em cima. Olha, eu estou sentindo dor. Ah, não, eu não estou sentindo dor, não. Isso aqui é raiva de Deus. Já que você falou do Jung, é o que ele chama da nossa sombra. Né? E nós alimentamos a sombra sem perceber que estamos alimentando a sombra, e ela continua sombreando a nossa existência. Sombreando no sentido de impedir que a luz nos atinja. É isso aí. Então, respondendo aqui, a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Pode ser tão longa, tão profunda, que alguém possa dizer que ela é eterna. Mas não é. Tem uma hora que cansa. Eterno no sentido de nunca vai acabar, não existe. No sentido, como diz o outro, matemático, não existe. No sentido matemático. Ipsiliter, não existe isso. Não existe. Não existe. Né? Então é aquela história. No momento em que o ser resolve mudar o seu comportamento, mudar a sua jornada, mudar a sua caminhada, ele entra naquele processo que temos repetido semana após semana. Expiação, arrependimento, regeneração.
Tem uma hora que você vai conseguir sair da teimosia e entrar no processo. Deixa de caminhar pelo mato e volta a caminhar na estrada limpa, mais tranquila, mais favorável. Mais suave. Mais né? suave. Então a colocação nossa é essa. Não existem provas eternas, mas a duração do sofrimento pode ser extremamente longa em função do enrijecimento do ser espiritual no seu não aceitar a submissão a Deus, não aceitar a sua submissão às leis eternas e de não realizar os seus atos em conformidade a essa lei. Esses comentários que nós estamos fazendo é extremamente importante, Almeida, porque alguém apressado que leia essa pergunta e leia apenas a primeira frase dessa resposta, Vai se perder. vai se perder, porque o São Luís começa respondendo assim, sem dúvida, se for eternamente mal. Né? Se existe alguém que insista eternamente em não aceitar a lei, sim. Vai continuar seu sofrimento. Mas tem um se aí. Pois é, sem dúvida que será eterno o sofrimento se for eternamente mal. Quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Estará eternamente em processo de expiação. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Essa é a questão mais importante aqui, né? Quanto mais eu não aceitar a lei de Deus, é exercício do meu livre-arbítrio. Enquanto eu estiver aguentando o sofrimento, enquanto eu estiver aguentando a dor, vai permanecendo ali naquele estado. Enquanto o boi não aceitar a canga... Semana passada comentamos isso? Comentou, Foi, né? Comentou. Enquanto o boi não aceitar a canga, ele vai de corda. Vamos fazer um comentário com o texto evangélico de Jesus, né? Enquanto a gente não aceitar o fardo, leve, que é leve, fica com pesado. Vamos ficar com o pesado. Aceitemos então o fardo leve que Jesus nos oferece. Oferece, com certeza. É isso. 1007? Vamos lá. Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Olha, é praticamente a mesma coisa, né? É a mesma questão indo de fundo, né? Há espíritos que demoram muito para se arrepender, como demos o exemplo do Gregório, que ficou por séculos. Tem aquele outro também que tem um livro até com o nome dele, rapaz, é um livro de capa verde. Essa capa já mudou tantas vezes. O que eu tenho era uma capa verde. Lembra o nome dele? Estou tentando lembrar, 15 séculos de uma trajetória. Isso, exatamente. Mas aquele ali não demorou tanto assim não, cara. Em 15 séculos, o cara avançou. Rápido, né? E nós dois estamos aqui. E a gente está aqui ainda, Almeida. Rapaz, quando eu ia falar Gregório, mas Gregório é de libertação. Não, e começa com E. Eustáquio. Gente, leiam esses livros, né? Libertação, do André Luiz, pela psicografia do Chico,
E leiam também esse livro. O título é Eustáquio. Eu não lembro o... O subtítulo. Eu sempre lembro do subtítulo. E também não lembro o médium do... Abel Gleiser. É Abel Gleiser? É. Pronto. Então leiam esses livros. Olha, Editora Clarim. Maravilha. Eu não vou perguntar mais, ele vai ler a história toda com essa memória que Deus lhe deu. Não, você quer que eu comece a falar que o primeiro capítulo é ele sendo um dos generais, dos generais do Clovis. É do Clovis. É. Século Eu não lembro VIII. o detalhe. Eu sei que ele Lá. teve muitas encarnações na área militar, né, assumindo altos postos da hierarquia militar e só se chafurdando lá no erro. No erro, né? Eu lembro, me chama a atenção daquele livro, uma encarnação que ele teve aqui no Brasil. É a última. Foi a última, não foi? Foi a última. Quando ele encarnou numa tribo indígena. Ah, não, essa não é a última, não. Eu acho que não. Essa não é a foi última, lá pelo meio do processo. Não, mas a última também é aqui. A última foi aqui, A última foi aqui e depois ele vai para a Suíça. Pronto. Ele desencarna na Suíça, mas ele nasceu aqui. Me chamou a atenção que ele encarnou numa tribo indígena como para se esconder dos inimigos. Para se esconder dos inimigos, mas a sede de poder era tão grande que ele acabou destituindo o pajé, se eu não me engano, lá na tribo. Morubixaba, ele assumiu o lugar de chefe e deu um pau no pajé, ele queria ser os dois. Ele queria mandar de qualquer jeito. Bom, mas é uma história interessante, serve de referência para a gente. Vamos lá. Há espíritos que jamais se arrependem? São Luís responde. Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Ou seja, um dia ele vai se arrepender e vai escolher o melhor caminho. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhes são impostas por um tempo dado? É interessante isso, né? Tudo que a gente falou, a gente já respondeu. Uhum. Mas o mais importante, olha, alguém comete um ato muito duro, né? Qualquer que seja. Quanto mais complexo, mais difícil sair desse processo. Mas pode ter feito uma besteira gigantesca, mas se arrependeu e de coração puro, uma decisão pura, sincera, e ele começa a dar aquele primeiro passo importante em direção à regeneração, ele sai da expiação e já começa a entrar na regeneração. Esse é o mais importante. O processo expiação, arrependimento, é tanto mais doloroso e profundo e longo, quanto for o empenho do ser em manter-se sem se arrepender. Né? E por isso que aquela frase, não me arrependo, é terrível. São duas que eu acho terríveis. Não me arrependo e não perdoo. Jamais o perdoado. Ixi. Essas duas, porque o não perdoa é um erro. É dizer que está errando e vou continuar errando. E vou continuar errando. E pode continuar batendo. Então tá bom. Se o couro é forte. É isso. Então vamos lá. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhes são impostas por um tempo dado. E São Luís diz, sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo. Mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se. Não é jamais estéril. Isso eu acho é tão importante, esse finalzinho da resposta. Deus é Pai. Deus é um Pai misericordioso. Deus é um Pai amoroso. Deus é o que a gente tem de mais pleno em termos de amor e de misericórdia. Né? E é importante a gente perceber isso. Deus está sempre atento, sempre nos aceitando, sempre nos acolhendo. Basta... E aí eu sempre lembro daquela cena
porque para mim, na minha memória, é cena, mesmo na primeira vez que eu li o livro, Nosso Lar. Sim. Primeira vez que eu li o Nosso Lar, eu acho que era cadete segundo ano, uma coisa assim, ou seja, tem 40 anos que eu li esse negócio. Primeira vez, André Luiz está lá no umbral, está no sofrimento, está na dor, está bebendo lama quando tem sede, está sempre correndo dos outros em sofrimento e em dor e desespero. Todo mundo rindo dele, chamando ele de suicida. Bastou ele falar, meu Deus, me acode. Meu Deus, me ajuda. Fez-se a luz, abriu-se e surge Clarencio. A gente tem que ter essa percepção. Quando a gente está realmente disposto, aqui dentro, quando realmente esse sentimento é pleno e é puro, a gente começa a jornada de remissão, de regeneração. Eu costumo dizer, Almeida, que Deus, em última instância, mas os nossos amigos espirituais, eles estão o tempo todo apostos, ávidos, porque nós nos dirijamos a eles. Você descreveu aí essa cena que está lá no livro Nosso Lar, e o que me vem à cabeça quando eu leio aquilo, né, é de que o Clarencio sempre esteve ali, não exatamente em cima daquela pedra, mas ele sempre esteve disposto e disponível para recebê-lo. Assim como a própria mãe. Mas dependia dele também dar aquela guindada e dizer, vem cá, eu preciso demonstrar que eu quero e que eu aceito sair daqui. Isso, e é legal, porque eu não sei se é no segundo ou no terceiro capítulo que é essa cena, mas à medida que você vai caminhando no livro, tem uma hora que ele coloca, poxa, mas se eu podia ser perdoado dos pecados... ser resgatado. Ser resgatado, por que vocês não fizeram logo? Por que demoraram tanto para ouvir o meu desespero? Cara, tua mãe estava aqueles 8 anos te esperando. Ela que me avisou e mandou eu ir lá. A tua mãe estava o tempo todo à tua espera. Só faltava você dizer, eu quero, eu aceito. Eu aceito. É exatamente isso. E o interessante, Almeida, a gente ver isso, no meu caso, no seu caso também, semanalmente. Sim. Nas nossas reuniões mediúnicas. Quando aceita. Gente, quando aceita. Tem espíritos lá que, eu digo brincando, né, assim, com todo respeito ao sofrimento deles, eu acho que eles já me conhecem de nome, pelo nome. Porque de vez em quando chegam e dizem, eu já estive aqui. Eu digo, sim. E seja bem-vindo mais uma vez. Teve um que disse uma vez assim, olha, não é a primeira vez que eu venho aqui. Você me aceita de novo? Eu falei, não sou eu. Mas como sou eu que estou aqui no... Se é para eu dizer, se é para eu dizer, eu digo, mas não sou eu que estou aceitando, não. Mas se você precisa ouvir, sim. Eu digo, olha, os portões, eles são controlados para a entrada, mas para a saída, não. Sai quem quer. Sai quem quer. Se você suporta, se você prefere aquela vida que você estava tendo lá, meu amigo, seja feliz. Agora saiba que nós sempre estaremos aqui para te receber e te dar o que você precisa e talvez não tenha consciência disso ainda. Talvez não seja o que você queira, mas é o que você precisa. Mas depende de você, cara. Você lembrou muito bem, o André Luiz nos dá esta lição, cara, de forma categórica naquele livro. É uma pena, Almeida, eu tenho essa percepção, não sei se estou certo, mas eu acho uma pena as pessoas lerem as obras de André Luiz apenas como um romance. Viu que historinha bonita? Eu li um livro, cara, que história bonita, rapaz, eu até chorei. Cara, não é isso que o André Luiz deseja quando ele... É aquela coisa... Quando eu comecei a ler, não tinha essa expressão, mas hoje tem, né? Inclusive, quando eu li, eram 16.
E hoje fez-se essa separação, né? Até em termos de promoção e tudo mais, que é a série A Vida Espiritual. Aí exatamente. são 13. Aí são 13. Porque aí tirou Agenda Cristã, Ah, tá certo. tirou Conduta Espírita e Perfeito. tirou Desobsessão. Tirou Aí esses ficou 3, ficaram 13. A Vida Espiritual. A série A Vida Espiritual. Que é justamente... eu tenho um dirigente que eu frequento o grupo, que ele vira e fala, aquela série André Luiz é o Livro dos Espíritos exemplificado, romanceado. Comentado, romanceado, acho que é melhor. É o Livro dos Espíritos romanceado. Porque realmente não tem como fugir daquilo ali. E bem lembrado, Almeida, todos os livros do André Luiz, você vai ter respaldo no Livro dos Espíritos. Tudo que está lá está dito aqui. De forma concisa, de forma didática. Ele nos traz a experiência do Livro dos Espíritos de forma romanceada. Com certeza. E que vem ao encontro do nosso programa, que é o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. O André Luiz mostra o Livro dos Espíritos na vida dele e na vida daqueles de quem ele descreve as experiências. Daquelas vivências daquelas que ele vivências relata. todas que ele relata, não é isso? Com certeza. Gente, eu confesso que eu olhei agora para o relógio e fui surpreendido. Eu pensei que a gente tinha uns 15 minutos ainda pela frente. Não. Vamos ficar por aqui, então. Vamos ficar hoje aqui. Um abraço, Almeida. Abraço, Ricardo. Um abração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, por favor, digam o que está faltando, né? A gente está caminhando. Nós vamos regravar, né? Posso falar? Pode sim. Vamos regravar aqueles primeiros episódios da série que ficaram apenas no áudio, para vocês poderem ter todo o Livro dos Espíritos em vídeo, tá? Mas é isso. Um grande abraço. Gostaram? Divulguem para toda a família. Se não gostaram, falem para a gente, tá bom? Forte abraço. Um forte abraço a todos. Até a próxima semana.